Olá, muito boa noite. Mais o programa Tarja Branca, a cura está em você, aqui direto do Cine TV Nordeste. Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Acesse a página, você que já está conosco, no facebook.com/Cine TV Nordeste ou Programa Tarja Branca. Compartilhe, convide os seus amigos. Hoje para mais um programa ao vivo. E para me acompanhar e também apresentar junto comigo esse programa, eu saúdo a minha amiga, a doutora Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que estão conosco hoje. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. E o tema de hoje promete. O tema de hoje promete. Hoje vamos falar sobre solidão e solitude. As duas palavras derivam do latim solitudine, sendo especificamente tratada pelo teólogo Paul Tillich, que fala sobre solidão ser a dor do ser sozinho e solitude a glória de estar sozinho. E para falarmos sobre solidão e solitude, temos entre os nossos convidados o psiquiatra Jadiel Luiz. Boa noite, doutor Jadiel. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao programa Tarja Branca. Para compor também o nosso debate de hoje sobre o tema, recebemos o professor Fábio Medeiros, ele que é professor de Filosofia e Sociologia. Muito boa noite, professor Fábio. Boa noite, uma satisfação conversarmos sobre o tema. E como acontece todas as terças-feiras, teremos música e de belíssima qualidade com a Juliana Santos. Juliana, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos vocês, né? E a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela presença de todos. Adriana já direciona a primeira pergunta para você. Diz um ditado popular que fala que antes só do que mal acompanhado. Podemos dizer que essa frase pode definir solitude? Solitude, ela passa pelo ideal de estarmos completos conosco mesmo. Eu não, de uma forma muito geral, a gente pode dizer que essa frase pode definir solitude, mas eu não concordo muito. Uma vez que quando as pessoas usam a frase, antes só do que mal acompanhado, a gente percebe que é como se estivesse querendo esconder uma certa dor. Não é? Na verdade, não é sozinho que elas querem estar. A solitude, de fato, ela passa pela verdade de você estar completo com você. Palavra super parecida com solidão, mas que é totalmente antagônica ao que a solidão diz, não é? Enquanto a solidão, a gente está às vezes junto de tantas pessoas, no meio de tantas pessoas, e se sente tão vazio, tão desconectado conosco. A solitude é o contrário. Às vezes a gente está realmente sozinho e a gente se sente conectado com quem? Comigo mesmo. Então, antes só do que mal acompanhado, eu não consideraria totalmente esse ditado popular como um conceito da solitude, porque a solitude passa pela plenitude. É muito bom quando a gente consegue vir para o nosso mundo buscando autoconhecimento. E a solitude é quem promove isso. No momento que a pessoa está em solidão, ela não consegue se autoconhecer. Ela vive uma inquietação na solitude, ela vive uma ansiedade na solitude, na solidão. Na solitude, ela vive uma plenitude. Então, antes só do que mal acompanhado, não justificaria falar totalmente sobre o conceito de solitude. E aí já passo a pergunta para o doutor Jadiel, perguntando, doutor Jadiel, por que tem tantas pessoas que têm medo do estar sozinho, têm medo da solidão? A solidão, ela é um sentimento negativo, não é? Como a gente vem ouviu falar aqui muito bem. E como sendo um sentimento negativo, ela traz para o indivíduo, não é, situações negativas. Não é? Então, a solidão, ela pode ser muitas vezes gatilho para adoecimento. Então, muitas pessoas que se encontram em situações de solidão chegam aos nossos consultórios buscando uma cura para uma determinada doença, e quando você ouve um pouco essa pessoa, você identifica que nesta pessoa havia uma história de solidão prévia que serviu de gatilho. Então, muitas vezes, esse medo da solidão é uma estratégia, talvez instintiva, de você estar se protegendo de um adoecimento, de um mal maior que pode estar vindo a acontecer a você. Então, acho que permeia-se por aí essa questão da solidão. Muito interessante essa colocação do doutor Jadiel. Por outro lado, costumeiramente em nossa sociedade não falamos tanto em solitude. E eu gostaria de saber disso do professor Fábio.
Por que não se fala tanto dessa questão positiva que é a solitude? Na verdade, também, no campo da filosofia, não se vê como um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que a própria solidão é uma virtude. Né? Primeira coisa é que a solidão ela contribui, de uma certa forma, para uma busca e uma perspectiva interior, de reconhecimento interior. Mas, na perspectiva cultural, dos hábitos, dos costumes, dos valores que foram se desenvolvendo, até pelas próprias tradições que nós tivemos no Ocidente, há uma rejeição da temática da solidão. Há um certo medo, um certo receio, visto até como um problema, né, seríssimo da pessoa humana. Então, a gente, por mais que o ditado popular venha dizê-lo, né, antes só do que o mal acompanhado, há também e muito uma carga cultural seríssima de que a solidão é negativa. A perspectiva da solitude, e como Paul Tillich chama a atenção, ela nos impulsiona para a coragem de ser. Né? Há uma necessidade da gente buscar isso como um processo autorreflexivo, de autoconhecimento e de superação dos desafios que a vida nos impõe. Dentro da sala de aula, professor Fábio, o senhor consegue viabilizar, consegue ver entre seus alunos, né, entre seus colegas de trabalho, cada um ali no seu mundo, na sua solidão? Nessa forma de solidão, o senhor consegue administrar e consegue visualizar de maneira positiva ou negativa? A perspectiva é sempre muito negativa. O olhar que se tem inicial sobre a solidão não é algo positivo, não é algo que se alimente. E acredito também que tem a ver muito com as questões dos nossos tempos, a ansiedade, a necessidade de ser reconhecido e de ser visto, com um tema hoje que a gente trabalha muito, que é a chamada pós-modernidade. Então, é como se você necessariamente tivesse a necessidade de ser visto, de ser conhecido. Então, até soa estranho quando você tem um tempo um pouco maior, até para uma leitura mais individual, ou uma reflexão um pouquinho mais pessoal, soa estranho. No ambiente, talvez, mais das escolas confessionais, onde há uma tentativa, por mais racional que seja, da vida, por exemplo, de oração, daquilo que é cultuado e cerimoniado ali, talvez por isso esse momento mais intimista seja valorizado, mas não na perspectiva de solidão. Engraçado, né, Adriana, como a nossa sociedade, ela precisa sempre ver o indivíduo em coletividade. Se esse indivíduo está reservado, ele passa por algum problema, né? Nós somos seres sociais, por natureza somos sociais, mas o que não quer dizer que a gente não possa buscar também esse encontro com o próprio eu, com o resgate da nossa identidade. Então, é muito importante, a gente até escuta muito as pessoas falarem assim, eu tenho muito medo de estar só. É uma frase que escutamos muito, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de estar sozinho. Como se esse contato consigo mesmo fosse algo ameaçador, onde, no momento em que eu me encontro, no momento em que eu busco esse contato, é onde eu me fortaleço, é onde eu cresço como ser existencial. Então, é riquíssimo esse movimento do conseguir estar só, buscando essa plenitude, Simone. Né? E a Juliana, né, falou, eu tenho medo de estar só, né, Nossa, Juliana? ela viu. Eu acho que eu tenho um pouco dessa frustração, assim, como um ser humano, né? Acho que o ficar só, estar só, nunca é bom, né? Mas quando a gente tem, assim... A gente crê em algo quando é crédulo. Tem gente que se agarra a uma... Vamos lá, vou à missa para não ficar só, vou... Sabe? Evangélico, aí vira evangélico, aí se apega a alguma coisa. Então, assim, eu tenho muito medo de ficar só. Então, eu sempre disse isso. Então, eu nunca me dei a oportunidade de estar só, de ficar só. Eu acho que é por isso que eu sou tão casamenteira. Então, eu nunca me dei. Não, é verdade. Como todo ser humano, né? Tem seu lado bom e o seu lado mais ou menos. Então, eu nunca me dei a oportunidade de estar só, ficar só. Até porque o estar só também é bom, né? É bom quando ele é vivido sabiamente, né? Até uma forma de você se autoconhecer, dar aquele seu tempo, né, para colocar tudo em ordem, ver o que você necessita, o que você quer de verdade, porque às vezes nem sempre o que você quer, né, tá ali no seu caminho naquela hora, naquele exato momento. E a gente vai se munindo de gente sempre para não ficar só, para não sentir aquela sensação de solidão, né? Então, às vezes a gente disfarça assim, né, a solidão
com estar presente sempre entre amigos, entre pessoas, mas quando você vai para casa e fica só, aí vem aquela solidão, bate aquela, né, neura. Mas no seu caso, enquanto cantora, dificilmente está só, porque você está acompanhada da sua música. E é sua música que eu peço para que você cante para todos nós agora. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão cravada amarga o coração, resigna de luto no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado quando penso no futuro. Não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão.